Graça e paz. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus, falando sobre a igreja. O que é a igreja? E a igreja tem uma tarefa na terra. Qual o seu papel na terra? Na última sessão, nós estivemos falando sobre o primeiro deste trabalho, a primeira tarefa da igreja aqui na terra, e que provavelmente para alguns de vocês foi uma surpresa, porque muitos pensam que a tarefa principal da igreja aqui na terra é a grande comissão. Então nós estivemos olhando, meditando, especialmente nas palavras de Jesus e também no livro de Atos, e vimos que a primeira tarefa da igreja aqui na terra é ensinar este mundo a ser bom, pelo exemplo da palavra de Deus, pela vida transformada que a conversão gera na vida de cada indivíduo. Então, este é o principal trabalho que nós começamos, criando assim uma plataforma de autoridade para, sim, a segunda tarefa que está relacionada à grande comissão. Então, nós olhamos vários dos aspectos do que significa ser bom. Essa bondade é de Deus em nós, não está em nós. Ela é fruto de uma vida redimida pelo sangue de Jesus e pela ação da graça de Deus na nossa vida. Nós vimos também que a palavra nos ensina, Paulo nos fala lá em Efésios capítulo 5, verso 1 e 2, como nós devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados que somos. Então não é uma tarefa fora do comum, não é uma utopia. Deus quer que nós sejamos seus filhos e que expressemos através de nossas vidas o seu caráter aqui neste mundo. E eu gostaria de concluir aquele assunto lendo mais uma passagem das Escrituras que afirma a necessidade e aquilo que Deus colocou sobre nós, a igreja, os seus filhos aqui no mundo. Tem muitas passagens que nós poderíamos ler, mas antes de passarmos para a outra tarefa, ou seja, a grande comissão, eu gostaria que você lesse comigo o que está escrito em Mateus capítulo 25, do verso 31 até o verso 46. Agora, entendamos que o capítulo 25 está falando principalmente a respeito do final dos tempos, ou seja, quando Jesus estiver voltando para redimir completamente este mundo e também tomar a igreja como sua noiva, desposando-a para toda a eternidade. O capítulo 31 começa dizendo assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também ao que estiverem à sua esquerda:
Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Veja que realmente essa passagem que Jesus estava ensinando, compartilhando com seus discípulos, está dizendo especificamente sobre a atitude de bondade, a atitude de assistência ao próximo. Isso é a base de uma vida redimida. Quando Deus, através de Jesus, nos alcançou com a sua graça, nos salvou, nos livrando dos nossos egoísmos e da atitude que é centrada em nós mesmos, em si mesmo. Isso é a primeira tarefa da igreja: redenção, redimir pecadores arrependidos. Nós precisamos cultivar e desenvolver essa atitude no nosso coração. Isto é o primeiro dos mandamentos de Deus para a igreja. É a primeira tarefa da igreja aqui na terra: ensinar este mundo a bondade, sermos uma expressão da bondade de Deus, o Deus que se importa com cada pessoa, Deus que se importa com aqueles que são desvalidos, Deus que se importa com aqueles que estão em apuro, Deus que se importa com aqueles que estão necessitados de alguma coisa. É mostrar solidariedade, mostrar empatia. A igreja precisa viver o amor de Deus a este mundo. Veja, lembremos-nos da palavra do Senhor em João capítulo 13. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Nós precisamos disso. Esta é a plataforma que gera autoridade para a pregação do Evangelho. Nós precisamos ter essa plataforma que nos dê autoridade para anunciarmos a palavra do Senhor. Quando nós olhamos Atos dos Apóstolos, todas as pessoas que chegavam para a igreja e começavam a andar com os discípulos e eram batizados, a primeira situação nós vemos que foi através da pregação, do discurso de Pedro, né? Logo depois do Pentecoste, logo depois da descida do Espírito Santo, que os capacitou, como Jesus havia prometido, que eles deveriam permanecer em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder, ou seja, do Espírito Santo. E então, sim, eles seriam testemunhas de Jesus, estariam fazendo o papel que Deus colocou sobre a igreja de ser testemunha, pregar, anunciar as boas novas do reino de Deus, ou seja, a transformação, o perdão dos pecados através da palavra. Isso é, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os lugares mais longínquos da terra. Era o papel da igreja, né? E Jesus deu essa ordem quando ele estava, logo depois da ressurreição, pronto para sair deste mundo, ser, né, recebido nos céus, junto ao Pai, como também, de onde também ele estaria enviando o Espírito Santo para empoderar a igreja, ou seja, aqueles pecadores redimidos, né? Em Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, nós vemos: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra.
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Agora, isso daqui está se referindo à tarefa, uma das tarefas da igreja, de ser sal neste mundo e ser luz neste mundo. Nós já vimos que ser sal e ser luz representa especialmente a pregação do evangelho através de nossas vidas, fazendo diferença com o nosso modo de viver, vivendo o reino de Deus neste mundo. É como nós vimos no primeiro mandamento, na primeira tarefa da igreja, ensinando este mundo a ser bom, ensinando este mundo a se importar. Eu gostaria de ler aqui, antes da gente continuar sobre esta tarefa, a grande comissão, falar como a igreja se portou, especialmente nos primeiros séculos, fazendo diferença no mundo, amando aqueles que eram rejeitados, se colocando na brecha para mostrar que cada indivíduo tem valor. Cada indivíduo é importante, como nós lemos já na palavra de Deus, que uma alma vale mais que o mundo inteiro, ou seja, não há substituição para uma pessoa, né? Então, a igreja tem que viver isso aqui na terra. Eu cito aqui para vocês e apresento este livro. E se Jesus não tivesse nascido? É o título deste livro. É um livro muito interessante, vale a pena a leitura, vale a pena pesquisar, se informar sobre o que o autor, que é um doutor, pastor, né, e estudioso, ele faz um apanhado, uma busca em toda a história, desde que a igreja foi estabelecida lá em Jerusalém, como que a igreja mudou, transformou a sociedade, a humanidade, né? E apenas citando aqui alguns dos assuntos e situações que a igreja, através dessa tarefa de mostrar bondade e também de proclamar a verdade, gerou nesta terra, né? Então, eu estou aqui lendo na página 15, logo no iniciozinho do livro, e diz assim: apesar de sua origem humilde, a igreja realizou mais mudanças em prol da terra do que qualquer outro movimento significativo da história. Para termos uma ideia, vejamos a seguir algumas contribuições positivas do cristianismo no decorrer dos séculos. Os hospitais, que basicamente surgiram na Idade Média. As universidades, que também surgiram durante a Idade Média. Além disso, a maioria das grandes universidades foi fundada por cristãos para propósitos cristãos. A alfabetização e o ensino para o povo, o ensino público. O capitalismo e a iniciativa privada. O governo representativo, como se observa em alguns países. A separação dos poderes políticos, os direitos civis, a abolição da escravatura, tanto na antiguidade quanto nos tempos modernos, a ciência moderna, a descoberta do novo mundo por Colombo, a valorização das mulheres, a bondade e caridade, a ética do bom samaritano, os padrões de justiça mais elevados, a ascensão do homem comum, a condenação do adultério e da promiscuidade e de outras perversões sexuais. Isso ajudou a preservar a raça humana e poupou a muitos do sofrimento. Mais respeito pelo ser humano.
a civilização de muitas culturas bárbaras e primitivas, a codificação e transcrição de muitos dos idiomas, o maior desenvolvimento da arte e da música, inspiração para os maiores trabalhos de arte, inúmeras vidas que, de sujeição, passaram a benefício para a sociedade devido ao Evangelho, devido à sua conversão, e a salvação eterna de incontáveis almas. Essas são citações, tá? E, claro, tá na história. Você pode pesquisar isso que você acabou de ouvir e também, caso queira ler o livro, vale a pena a leitura. São histórias, são fatos já registrados na história que mostra como que o cristianismo, como que a igreja estabeleceu valores, princípios que mudaram literalmente a humanidade, trazendo desenvolvimento, trazendo uma visão muito mais ampla, valorizando o ser humano, cada indivíduo. Nós temos um mundo hoje que jaz no maligno, é verdade, mas tantos dos benefícios que este mundo tem é fruto do cristianismo. A liberdade que nós temos é fruto do cristianismo. Quando nós olhamos a história antiga, nós vemos que poucas pessoas tinham privilégios, principalmente o privilégio da liberdade, mas com a ascensão da igreja, com a multiplicação dos discípulos e com o avanço da igreja para as nações, essas coisas começaram a ser mudadas, né? Isso é o que significa discipular nações, é trazer as evidências, trazer as plataformas do reino de Deus para a humanidade, em qualquer nação, em qualquer cultura, em qualquer língua. Marcos capítulo 16, verso 15 a 18, diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Aqui é uma outra palavra, outra focalização da grande comissão. A primeira, lá em Mateus 28, fala sobre as nações e a importância de estabelecer uma plataforma de justiça, de amor e bondade em todas as esferas de influência da sociedade. E aqui em Marcos nós vemos uma focalização no valor do indivíduo, ou seja, todas as pessoas na face da terra têm o direito de ouvir do evangelho e entenderem que que cada um deles é amado de Deus. Deus os ama com um amor eterno e quer que eles sejam salvos. Então, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Não existe ninguém que esteja tão alto que não precise de salvação. Não existe ninguém que esteja tão baixo na depravação que Deus não ame e que também precisa ser salvo. Nós não podemos deixar ninguém de lado. Isso faz parte desta tarefa da igreja, explodir em amor e em luz para este mundo. Em Atos capítulo 1, verso 8, né, nós já até nos referimos a esse versículo, que é uma palavra de Jesus para os discípulos, dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O primeiro discurso, primeira pregação de Pedro, lá em Atos, capítulo 2, verso 14 a 36. O resultado,
né, nós vemos também Atos 2, 37 a 41, ou seja, logo no primeiro discurso, na primeira pregação do evangelho, quase 5.000 pessoas foram salvas. Também na mesma sequência, o segundo discurso, pregação de Pedro, Atos 3, 11 a 26, isso já foi no templo. Agora, essa segunda pregação, nós vemos que foi logo após um ato de bondade. Quando Pedro e João subiram para o templo, encontraram um aleijado, um paralítico, que esperava receber alguma coisa deles. Muitos passavam ali direto, não se importava com ele, mas Pedro, João, eles pararam e disseram àquele homem: olha, nós não temos nem ouro nem prata, mas o que temos te damos. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Aquilo criou, uma comoção, porque ele era muito conhecido, estava ali praticamente todos os dias, pedindo, esmolando. E de repente ele entra dentro do templo, saltando, correndo, cheio de alegria. Foi porque alguém se importou, alguém olhou para ele e tinha muito mais do que ele esperava receber. Tinha a bondade de Deus em suas vidas. E isso fez toda a diferença, né? E essa grande comissão, ou seja, o ter no coração o mesmo empenho que Jesus teve ao vir para este mundo, né? Nós vemos escrito lá no Evangelho de Lucas que ele veio para buscar e salvar o perdido. Este também é o papel da igreja aqui na terra: buscar e salvar o perdido, amar aqueles a quem Deus ama, né? E a igreja, que nós vemos lá em Atos, os relatos de Atos dos Apóstolos, que Lucas, com muita propriedade e dedicação, deixou-nos narrado, o livro de Atos, ele mostra a igreja seguindo em frente. Depois daquela primeira propagação do evangelho em Jerusalém, então, logo em seguida, nós vemos a igreja também indo para a Judéia e Samaria, mas não foi simplesmente sem que alguma coisa acontecesse. De fato, Deus, ele estava tendo que trabalhar com os primeiros discípulos que eram judeus, né? E muito focado na sua própria cultura, na sua própria nação, sem se importar muito com os demais. Mas aí Deus teve que dar um jeito nessa situação. Atos capítulo 8, verso 1 e também de 4 a 8, diz assim: naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, apenas os apóstolos ficaram em Jerusalém. Mas a pregação do evangelho, a igreja estava apenas atuando em Jerusalém e nos seus entornos. E isso não era exatamente aquilo que Deus tinha falado para eles lá no início. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês vão avançar. Jerusalém, Judéia, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Os discípulos estavam começando a se acomodar. Estava muito bom, estava muito gostoso, a comunhão e tudo aquilo que estava acontecendo, a presença de Deus. Mas eles não eram para ficar em Jerusalém apenas. Eles tinham que estender o reino de Deus em todos os contextos, né? O que estava mais próximo e depois a outra parte até o final. E Deus teve que mover a situação e ele usou a perseguição. Lá no verso 4,
diz lá, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Veja que a pregação do evangelho não é a parte da bondade, do interesse por cada pessoa, por cada indivíduo, especialmente por aqueles que estão sofrendo. Ser bom é uma base de autoridade para que nós tenhamos sucesso e resultados na palavra que nós anunciamos. Do contrário, fica apenas uma filosofia, uma outra religião. Não, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, né? E além de Samaria, nós vemos logo em seguida ainda no capítulo 8, verso 26, Deus levantando a Filipe para ele alcançar um etíope. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se foi. Eis que um etíope, eunuco alto oficial de Candace, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Era alguém que já estava buscando a Deus, estava sedento da verdade. E Deus olhou para aquele coração e disponibilizou Filipe para estar lá. E os escritos, né, a tradição diz que este etíope se tornou um missionário lá na Etiópia. Então nós vemos que o evangelho começou a se espalhar. Vemos logo em seguida, no capítulo 9 de Atos, a conversão de Saulo. Isso foi um boom na igreja, lá naquele período de Atos dos Apóstolos. A conversão de Saulo, que passou a ser Paulo. Isso significa que o evangelho já havia chegado em Damasco. Damasco está na Síria. Então, Paulo, ou Saulo, estava se dirigindo até a Síria, até a cidade de Damasco, porque existiam congregações lá, tinha sinagogas lá, e os discípulos estavam indo principalmente aonde já existia uma sinagoga, e dali eles anunciavam o evangelho. E no caminho, Deus o alcança, né? E logo depois disso, a visão de alcançar os gentios, porque até então, mesmo nessa dispersão, a focalização estava sobre os judeus, mas Deus tinha em mente todas as nações da terra, todos os povos da terra. Então, nós vemos que Deus teve que dar uma chacoalhada na igreja lá em Jerusalém e depois a igreja que estava em Judéia, Samaria e assim por diante, né? A visão de alcançar os gentios e toda a terra. Atos capítulo 10 mostra a história do centurião romano, que estava lá buscando Deus, ele tinha sede, estava jejuando, era um homem bom, ele estava buscando a Deus, era uma pessoa que era benquista até pelos judeus, ele não sendo judeu, sendo um gentio, né? E aí um anjo lhe aparece, fala com ele, fala para ele buscar Pedro, e aí Pedro estava lá em Jope, e aí ele foi lá, mandou, né, servos para buscar Pedro. Deus fala com Pedro, Pedro vai com ele, mesmo a contragosto, chamou alguém que fosse testemunha de que ele não estava tomando aquela decisão sozinha, né? E aí nós vemos a ação do Espírito Santo, salvando não apenas Cornélio, mas toda a sua casa e todos os amigos a quem ele havia convidado para ouvir o evangelho.
que Paulo pregou, né? Então, Deus tem no seu coração todos os povos da terra. No capítulo 17, verso 6, nós vemos o quanto que a igreja estava empenhada em levar o evangelho. Aí nós já vemos que a onda já tinha ultrapassado várias barreiras culturais, várias barreiras nacionais. Então, muitas nações já estavam sendo alcançadas, especialmente essas nações que estavam debaixo do domínio de Roma. E aqui no capítulo 17, verso 6, nós vemos uma expressão muito interessante, diz lá: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Ou seja, o evangelho percorrendo o mundo, demonstrando bondade, confrontando a maldade e a injustiça. Isso certamente gera oposição. Então, em muitas dessas situações, nós lemos, né, em Atos e também na história da igreja, como pessoas foram presas, como pessoas foram torturadas. Algumas dessas pessoas, como o próprio Paulo, apanhou em praça pública, foi aprisionado. Tantas dessas coisas aconteceram por quê? Afinal de contas, está confrontando este mundo de trevas, este mundo que jaz no maligno, este mundo que não quer mudança, quer manter a sua autoridade, o seu domínio sobre os corações, sobre as mentes, sobre a alma dos homens. Ele não quer a verdade, então vai haver perseguição, mas a bondade triunfa. Ninguém pode separar aquela pessoa que está nas mãos de Deus do amor de Deus, nada, nem perseguição, nada. Nada pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porém, a bondade de Deus em nós abre portas. A bondade de Deus em nós transforma os corações. A bondade, que é a principal plataforma da autoridade para a pregação do evangelho, constrange as pessoas a dar crédito à palavra pregada. Mas essa palavra precisa ser vivida. Este é o trabalho da igreja aqui na terra. A grande comissão anunciada por Jesus, incorporada pelos apóstolos, pelos discípulos, logo lá no início da igreja. Isso não ficou ali, espalhou-se para todos os cantos e nós temos que continuar. Nós somos fruto deste alcance. Pessoas saíram de suas nações, pessoas deixaram suas culturas, pessoas investiram seus recursos para que o Brasil fosse evangelizado. A igreja foi plantada aqui no Brasil pelo trabalho missionário, pela grande comissão que a igreja na Europa, nos Estados Unidos, ouviu e obedeceu. E por isso hoje nós somos alcançados pelo evangelho. Meus irmãos, faz parte da igreja, a igreja genuína, a igreja do Senhor Jesus aqui na terra, faz parte da tarefa dela neste mundo, ser a expressão da bondade de Deus e ser arauto da verdade, a proclamação do evangelho, o pregar a palavra, o carregar a grande comissão. Perto, mais ou menos longe e bem longe, nós precisamos estar comprometidos com esta verdade. Nós vamos continuar meditando na palavra do Senhor, nós vamos ainda alongar esse assunto, ou seja, a grande comissão, tendo um pouco mais de subsídio, um pouco mais de conteúdo, né, no entendimento dessa tarefa que eu, você, cada um de nós, cada um cristão que é salvo, remido, precisa carregar consigo. Do contrário, nós podemos ser evangélico, mas cristão ou parte da igreja do Senhor, nós vamos ter que questionar.
Então, vamos ficar por aqui hoje, nessa quarta-feira, dando prosseguimento na próxima oportunidade que tivermos para a glória de Jesus. Eu espero que você esteja sendo desafiado a crescer no Senhor no entendimento da sua vontade. Que Deus nos abençoe e continue trazendo revelações ao nosso coração. Então, até a próxima, com a graça do Senhor Jesus.